Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira. Estas são as nossas gotas de esperança. Sejam bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós continuamos a nossa jornada pelas igrejas do Apocalipse e chegamos a esta cidade que um dos produtos daquela cidade ainda hoje para nós é muito conhecido. Ouvimos já falar do pergaminho. Mas nós não vamos falar de pergaminho. Vamos falar de Pérgamo, uma cidade muito importante, a capital de um reino que era muito importante e que, quando os romanos invadiram aquela região, fizeram um acordo com o rei, de modo a que estivesse ali o rei como aliado de Roma. E, passado algum tempo, um dos sucessores deste rei deu abertura, entregou tudo a Roma, depois de sua morte, e, a partir daquele momento, aquele Império Romano, que já tinha sido muito influenciado pelos gregos, desde Alexandre o Grande, que conquistou ali tudo à volta do Mediterrâneo, tinham livre acesso, porque era todo o império, uma língua comum, e nós vemos como Deus vai tecendo a história de modo a que o seu plano aconteça. Uma língua comum, uma circulação comum, um só império. Pois é, nesta cidade de Pérgamo, uma cidade importante, uma capital, tinha uma comunidade. Esta cidade que era destino de muita gente. Tanta gente ia a Pérgamo que lá tinha templo para todo tipo de Deus. Todos os seus problemas podiam ser resolvidos em Pérgamo. Desde ir falar com Zeus, aquele que era o rei do Olimpo, onde habitavam todos os deuses, até o deus do vinho, o deus da cura, Esculápio, a quem o símbolo da medicina ainda hoje lembra, ou a deusa Atena, da sabedoria, ou Deméter, a deusa da agricultura e da fertilidade, o mesmo culto imperial a César, lá havia o templo de Trajano, enfim, havia templo e devoção para toda a gente. Pois nesta realidade estava inserida a Igreja de Cristo, a quem ele escreve esta carta. Imagine se, por exemplo, alguém vai e, conhecendo a mensagem de Jesus Cristo, volta para aquela realidade e, olhando à sua volta, se vê como completo estranho, sendo de lá. Porque já não faz sentido adorar aqueles deuses de pedra e de madeira que não podem nada, porque encontramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que alimentou os famintos, curou os doentes, deu a vista aos cegos, ressuscitou, venceu a morte, venceu a dor. É aquele que traz a paz que não tem fim, que dá o prazer infinito da presença e da vida eterna em Deus. Aquele que é Senhor de tudo. E de repente, minha família, meus amigos, aqueles que convivem comigo, me acusam de uma coisa seríssima, de ser ateu, de não acreditar nos deuses
porque eles estavam habituados. E isto fazia dos cristãos gente fora. Nem podiam ir na sinagoga, nem podiam ir nos templos tradicionais, e estavam ali habitando em terra de ninguém. Nesta terra de divisão, nesta terra que Jesus chama quando diz a eles, onde Satanás tem seu trono. Satanás, o pai da mentira, o pai da divisão. E Jesus diz que mesmo com todas as dificuldades, eles permaneceram fiel ao nome dele, a ele. Mesmo tendo visto que Antipas tinha sido morto por professar esta fé em Jesus Cristo, eles permaneceram fiéis, irredutíveis a Jesus, a sua palavra, mesmo passando grande privação, mesmo sofrendo perseguição, permaneceram fiéis. Contudo, Jesus também aponta que no meio deles há pessoas que já estavam cansadas desta radicalidade que o Evangelho de Jesus Cristo impõe na vida de alguém, desta mudança radical, desta pressão que vai se construindo social, política, econômica, naqueles que seguem a Jesus, porque se veem pobres, perseguidos, marginalizados. E de repente, alguns deles decidem ir ali por detrás. Praticam o cristianismo, mas vão também pôr um pouco de incenso no altar. Comem da carne aos deuses, prestam culto para parecer bem, comprometem-se com a verdade, suavizam a verdade para não entrar em choque com ninguém, para passar ileso na sociedade, fogem da verdade, distorcem a verdade, falam meia verdade e vivem de meias verdades. E Jesus fala duramente a esta gente, compara-os à infidelidade do Antigo Testamento, em que, para que houvesse maior integração, os judeus se casaram com as mulheres de Caná e começaram as cananitas, e começaram a adorar Baal. E o que foi que o Senhor fez? Eliminou 24 mil deles, porque se comprometeram, porque se corromperam, porque não viveram na verdade. E Jesus diz àquela gente, diz àquele povo, daquela igreja, que sejam fiéis. E diz assim, arrepende-te, arrepender, voltar atrás e fazer direito, faz direito. Seja fiel. E isso para nós é uma chamada de atenção muito grande, principalmente hoje, quando o que dizemos agrada, tudo bem. Mas quando a verdade não agrada, somos chamados de intolerantes, de preconceituosos, disso, daquilo, do outro. Então, quem se sente prejudicado pela verdade, e digo prejudicado porque tem que mudar de vida, tem que ser melhor, diz que é intolerância. Então nós, para não passarmos por intolerantes, comprometemos com a verdade e tentamos moldar a verdade para que ela não fira tanta gente. E Jesus diz aqui, fala aquele que tem a espada de 2 gumes em sua mão. Porque a verdade fere, mas fere para curar. É como quem tem uma ferida muito grande, infectada, e que o médico diz, não, a única maneira é fazer uma raspagem aqui, tem que tirar tudo isso que está infectado, ferir mais para poder curar.
também na nossa vida. O arrependimento, a mudança de vida, a conversão, que muita gente não quer viver, porque fere, porque muda, mas também cura. Jesus diz que tenhamos coragem, e aqueles que forem fiéis até o fim, darei de comer o maná escondido. E eu gosto de pensar que este maná escondido é a Eucaristia, que nos dá força para sermos testemunhas da verdade. A Eucaristia que dá sentido ao nosso viver. E ele diz mais além, darei àqueles que forem perseverantes até o final, uma pedra com um nome gravado, um nome novo, que somente conhece quem o recebe. Gosto de pensar naquela passagem que Jesus se apresenta como bom pastor, que conhece as ovelhas pelo seu nome, e as ovelhas conhecem a voz do pastor, e o pastor chama as ovelhas pelo nome que elas conhecem. E Jesus diz, gravado numa pedra, não passará. A promessa dele de nos chamar pelo nome não passará. Pois chegará o dia, e nós não sabemos quando, em que seremos chamados pelo nosso nome, ou da vida ou da morte, para nos apresentarmos diante do Senhor. Oxalá que sejamos chamados para o banquete da vida. Queira Deus nos livre de sermos privados de entrarmos neste festim, porque não optamos pela verdade. Sejamos fiéis à verdade, por mais que ela doa. É melhor que doa agora, que custe agora, para que tenhamos uma vida para sempre de felicidade e alegria junto de Deus. Que Jesus nos dê essa fidelidade e nos dê o que é preciso para nos arrependermos, mudarmos de vida e permanecermos fiéis até o fim. Assim seja. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.